Olá a todos e a todas que me acompanham do programa Balanço Geral de Juína. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assiste esse programa e aos demais sempre acompanhando aquilo que a gente conversa por aqui. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga, trabalho na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do Brasil. Eu trabalho no Instituto Saber Ativo como palestrante, também trabalho como palestrante na editora Vetor, que é uma editora de psicologia, e vocês me encontram no Instagram, no Facebook, na página do Instituto Saber Ativo, da doutora Isanete Bieski, e também no canal do YouTube do programa Balanço Geral de Juína. Hoje eu vou falar um pouco sobre um transtorno conhecido como transtorno afetivo bipolar. Essa palavra bipolar é muitas vezes utilizada pelas pessoas no senso comum, com o sentido de descrever alguém que transita entre um humor mais triste ou mais irritado e um humor extremamente agitado ou eufórico. Muito embora essa palavra esteja no dia a dia das pessoas, no sentido da psicologia e da medicina, esse termo adquire uma significação diferente. No dia a dia, as pessoas podem usar esse termo para se referir às pessoas que mudam constantemente o seu humor. Ora estão muito tristes, depois no mesmo dia começam a ficar irritadas, chega no final da tarde essas pessoas estão alegres, então existe uma variação de humor ao longo do dia e essas pessoas são conhecidas ou intituladas de pessoas bipolares, mas não é bem assim no campo da saúde. Na medicina, o transtorno afetivo bipolar é tido como uma condição de doença. Isso é importante de ser frisado porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o transtorno afetivo bipolar causa sérios prejuízos se não diagnosticado e tratado. Então, diferente de uma mudança comum no dia a dia de humor, às vezes a pessoa ela acorda um pouco triste, depois vai ficando alegre, depois acontece alguma coisa no trabalho e ela se irrita. No transtorno afetivo bipolar, algumas questões são particularmente diferentes. Por exemplo, a pessoa tem alterações de humor, o que é uma característica dessa doença, porém a pessoa não consegue mudar o seu humor sozinha. Então, a pessoa sem esse transtorno, ela começa a ficar triste ou muito irritada, mas ao longo do dia ela consegue manejar esse estado de humor e consegue permanecer basicamente estável. Já uma pessoa com um transtorno afetivo bipolar não consegue perceber mesmo essa mudança no próprio humor e muito menos consegue modificar. Uma segunda característica do transtorno afetivo bipolar que é bastante importante de ser enfatizada é que essa é uma condição que traz grande sofrimento para a pessoa e para a família. É uma condição em que a pessoa ela sai do seu estado comum, do seu jeito de ser normal e começa a ficar ou mais deprimida ou mais agitada. Isso dificilmente passa despercebido pelas pessoas que são próximas, por exemplo, os familiares começam a notar, as pessoas do trabalho, os seus amigos. Então, é uma condição em que a pessoa tem um estado alterado de humor e que não passa despercebido pelas pessoas que convivem com ela. Muitas vezes ela pode não notar que ela está com um humor alterado, mas as pessoas que convivem com ela no dia a dia certamente notarão. O problema é que se essa doença não for diagnosticada e tratada, ela pode começar a trazer prejuízos e às vezes prejuízos graves para essa pessoa e para a própria família. Na medicina, o transtorno afetivo bipolar é definido por uma doença que tem duas características principais, dentre algumas outras que são mais detalhes que não é relevante falarmos aqui agora. Então, de uma forma bem simples, o transtorno afetivo bipolar é uma doença que se caracteriza por episódios chamados de depressivos e episódios chamados de maníacos ou hipomaníacos. Então, existem esses dois episódios de humor, a depressão ou estado de mania, e eles são fásicos, ou seja, eles se alternam e acontecem de tempos em tempos ao longo da vida da pessoa, se isso não for tratado. Os episódios depressivos são episódios caracterizados por um período de no mínimo 15 dias, então a pessoa ela entra num estado depressivo, isso tem que durar no mínimo 15 dias, de acordo com os critérios diagnósticos, e nesse período a pessoa fica com o humor mais deprimido, mais triste, mais chateada, ela perde o interesse por fazer coisas que normalmente ela gosta e ela pode também ter pensamentos sobre morte, sobre suicídio, então é importante acompanhar
e não minimizar ou não deixar que a pessoa fique desacompanhada nesse período. É importante levar em consideração aquilo que a pessoa fala e, se necessário, procurar ajuda profissional. Claro que sempre quando uma pessoa ela fala sobre morte, sobre suicídio, é importante levá-la à ajuda profissional para que um profissional especializado avalie. A gente não pode minimizar esses episódios ou fazer de conta que eles não acontecem, porque isso pode de fato trazer prejuízos graves. O outro episódio que caracteriza o transtorno afetivo bipolar é o episódio de mania ou hipomania. A mania, ela é um pouco ao contrário da depressão, em termos bem simples, para vocês entenderem. Então, a mania é um período em que a pessoa ela se vê extremamente agitada, exageradamente otimista ou entusiasmada com as coisas. É um período que a pessoa tende a ter comportamentos impulsivos, como, por exemplo, fazer compras ou comer demais, quaisquer comportamentos que leve a pessoa a ter um risco. Tem pessoas que têm uma preferência por usar álcool e outras drogas nesse período, e a pessoa ela fica extremamente agitada, tanto a agitação física, motora, ela não consegue parar quieta, quanto a agitação dos pensamentos, ela sente que os pensamentos não têm controle, e ela sente também que ela não consegue parar de falar. Então, às vezes, ela começa a falar, muda de um assunto para o outro sem terminar, interrompe as pessoas. E são 2 episódios bastante característicos do transtorno afetivo bipolar e que acontecem na vida da pessoa ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ao contrário do período depressivo, que precisa de no mínimo 15 dias para que se diagnostique um episódio depressivo, o episódio maníaco ou hipomaníaco ele precisa ocorrer no mínimo 4 dias. A mania são esses comportamentos que a gente relatou aqui. A hipomania são esses mesmos comportamentos, porém acontecendo de uma forma mais leve, mais branda e sem trazer tantos prejuízos para a pessoa. É importante, então, que quem conhece pessoas assim, ou se você mesmo se identifica tendo certos desses comportamentos, procurar ajuda médica. O transtorno afetivo bipolar ele demora em média 10 anos para ser diagnosticado, então é importante que quando esses sinais aparecerem, a pessoa procure ajuda profissional, porque um médico psiquiatra capacitado vai ser a melhor pessoa para fazer o diagnóstico e o tratamento quando necessário. O transtorno afetivo bipolar é dividido em 2 tipos. O primeiro tipo inclui pelo menos episódios de depressão e pelo menos um episódio de mania. Já o transtorno afetivo bipolar tipo 2 exige como critério a existência de episódio depressivo mais episódios hipomaníacos. Então, no transtorno tipo 2, existe o episódio depressivo, mas a mania não aparece. O que aparece vai ser a hipomania, que é uma versão mais leve de episódios chamados de mania. Os estudos hoje mostram que o transtorno afetivo bipolar é em parte devido à genética. A genética contribui de 70% a 80% para a existência desse transtorno. Então, se você conhece alguém da sua família que tem o transtorno afetivo bipolar diagnosticado ou não, é importante você procurar a ajuda de um profissional, porque a carga genética pode ser bastante alta. Claro que isso vai depender muito do estilo de vida da pessoa, vai depender também de histórico de vida, se a pessoa passou por situações de vulnerabilidade ou não, como violência na família, abuso infantil e uma série de outras coisas. Então, o médico psiquiatra é sempre a pessoa mais indicada para avaliar esses casos. O tratamento do transtorno afetivo bipolar, depois que devidamente diagnosticado, envolve usualmente o uso de medicamentos para principalmente estabilizar o humor e também envolve psicoterapia, para que a pessoa possa entender o que ela tem e possa saber conviver com a doença. Uma dificuldade que a gente tem hoje, assim como em qualquer transtorno psiquiátrico, é o preconceito. Isso impede muitas vezes de que a pessoa procure ajuda, porque às vezes o próprio familiar fala para a pessoa que ela não precisa, que ela tem que se controlar. Às vezes a pessoa acaba acreditando nesse tipo de argumento e não procura ajuda. Como a gente falou aqui, o transtorno afetivo bipolar demora até 10 anos para ser diagnosticado. E se a pessoa ela demora para procurar ajuda, muitas vezes o quadro ele entra em evolução, a pessoa tem crises graves e aí ela vai ter um tratamento muito mais prolongado.
Uma vez diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, ela vai passar a tomar medicamento e ela vai aprender a conviver com a doença. Ela pode ficar bastante tempo estabilizada, levando uma vida tranquila se os tratamentos forem feitos de uma forma correta, e é importante começar o quanto antes. Então, uma questão importante é que a gente diminua o preconceito através do quê? Da busca por informações adequadas, informações corretas sobre o assunto e elimine o preconceito. Hoje em dia a medicina ela evoluiu e nós sabemos que as causas dos transtornos psiquiátricos são de ordem ou genética ou biológica, com antecedentes da história de cada indivíduo. E a medicina hoje ela evoluiu muito também em termos de tratamento. Então hoje é muito importante que os diagnósticos eles sejam feitos de forma precisa por um profissional capacitado, experiente, e é importante também que ele seja feito quanto antes para que a pessoa ela não tenha tantos prejuízos assim para a própria saúde. O tratamento feito de forma correta pode garantir a qualidade de vida. Lembrando que a pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela precisa então investir na mudança de rotina, porque esse tipo de transtorno ele interfere naquilo que a gente chama de ritmos biológicos. Então ela tem alterações no sono, tem alterações na alimentação, na própria energia. Isso precisa ser regulado via mudança de hábito, via medicamento. E ela precisa também entrar em atividade física. A atividade física ela é comprovada como protetora de muitos quadros de adoecimento, inclusive os quadros psiquiátricos. Então, é importante que a pessoa, assim que passe pelo diagnóstico, faça o tratamento medicamentoso correto, entre em psicoterapia e seja incentivada a mudar certos hábitos, comer comidas saudáveis, fazer exercícios físicos e tomar conta dos seus ritmos biológicos, ou seja, a hora que acorda, a hora que vai deitar, as horas das refeições, porque isso é muito importante para manter a doença estável e garantir que a pessoa tenha uma boa relação no trabalho, com a família, o que não acontece muitas vezes se esses episódios eles acontecem sem tratamento. Os primeiros sinais do transtorno afetivo bipolar às vezes começam a aparecer já na infância. Na adolescência, muitas vezes esses sintomas se intensificam e muitas pessoas são diagnosticadas pela primeira vez com transtorno afetivo bipolar aos 20 e pouquinhos anos, que é quando os sintomas eles aparecem de uma forma mais intensa e causam mais prejuízos na vida da pessoa. Então, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce e também do trabalho em relação ao preconceito. Nós temos que evitar o preconceito em relação a todo tipo de adoecimento, inclusive o adoecimento psiquiátrico, e é importante que a gente se informe e ajude pessoas. Então, resumindo, o transtorno afetivo bipolar é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada por um profissional experiente, especializado, e porém, embora seja uma doença, pode trazer qualidade de vida para a pessoa se essa doença for tratada devidamente com medicamento, com psicoterapia. A pessoa ela pode ter qualidade de vida, ela pode ter boas relações no trabalho, com a família, ao contrário de que uma situação em que ela não procura ajuda ou demora para procurar ajuda e esse quadro vai se intensificando. Então, se você conhece alguém que esteja com esses sintomas ou se você mesmo se identificou com esses sintomas, não deixe para amanhã, procure a ajuda de um profissional, que ele é a melhor pessoa para fazer esse diagnóstico, essa avaliação, um profissional psiquiatra experiente. Se você não conhece um profissional psiquiatra aí na sua região, procure a rede de saúde, procure um psicólogo, porque o psicólogo ele vai poder fazer o encaminhamento também para que essa avaliação seja feita. O que é importante é que não se negligencie a presença desses sintomas, porque se a gente deixar para lá, se a gente tentar fingir que o problema não existe, é pior, porque pode trazer muitos agravos à saúde. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que é importante vocês mandarem pra gente um recadinho no WhatsApp, dizendo se vocês estão gostando, e também é importante pra gente saber o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Um abraço e até a próxima!